Hugo. O Hugo é, então, presidente, diretor-presidente, sei lá, do Instituto Serrapilheira. Enfim, acho que todo mundo tem alguma familiaridade aí e tal, mas é uma agência de fomento relativamente recente, privada, estabelecida nos últimos 2 anos aí e tal, que acho que tem feito um trabalho extremamente estimulante de tentar fomentar uma ciência de maneira diferente, assim, e tal. Acho que, de novo, num campo em que a inovação ainda é meio parca, no sentido, assim, de a gente funciona... A agência tem... Acho que alguém como o Serrapilheira, que é um player novo, assim, tem realmente aportado coisas importantes, assim, e tal. Não é só porque eles são o nosso patrocinador, enquanto iniciativa brasileira de reproduzibilidade, não no Nobody Science, por enquanto. Mas, enfim, é muito legal ter você aqui também. Obrigado. Obrigado. Então, eu estou aqui como diretor, né, do Instituto Serrapilheira. Nós temos 2 anos de idade, então somos muito recente. E eu estou com vontade de nem falar e conversar de todos os pontos que vocês levantaram, porque são pontos extremamente relevantes. Eu acho que já é o suficiente para ter um debate bem interessante. Mas então, eu estou aqui no lugar do financiador. Eu acho importante porque... 2 vezes já essa imagem do círculo vicioso no ecossistema científico foi apresentado. Tem um cientista, ele depende do financiamento, o financiamento vai trazer publicações, a ciência, especialmente biomédica, é cara. Então, como fazer para sair desse círculo vicioso? Seria muito importante ter o feedback de vocês, como fazer do ponto de vista do financiador. Então, será que tem algumas coisas, algumas estratégias, algumas visões, e isso tem que vir da comunidade científica mesmo, que o financiador pode mudar para quebrar um pouco esse círculo vicioso. Então, é diferente, é importante lembrar que não é o sistema de publicação. Porque publicar e deixar os dados abertos parece o natural. Na verdade, quando a gente para pensar, é natural que os dados sejam abertos. Financiar é muito mais complicado, porque o mais democrático no financiamento seria financiar todo mundo. Só que isso não é possível. E no caso de uma agência como o Serrapilheira, que tem recursos limitados, que é o caso de todas as agências, mas para uma agência privada menor é mais ainda importante, a gente tem que pensar como fazer esse financiamento. E ele é crucial, porque ele tem a capacidade de quebrar esse círculo vicioso. É por isso que o feedback de você sobre essas questões de como financiar é importante. Então, tem duas coisas que eu queria levar para vocês, que na verdade são de uma experiência recente, mas já bastante intensa da nossa experiência no Serrapilheira. Uma das grandes perguntas é como financiar uma pesquisa de impacto, de excelência, que às vezes se chama de disruptive. Isso parece uma coisa fácil, parece que quando você vai ler 100 propostas, vai sair como uma proposta muito diferente, muito de ponta, mas não é assim que se faz na realidade. Eu queria fazer algumas provocações para todo mundo pensar um pouco como fazer isso. Como que todo mundo faria isso da melhor forma possível? E como a Cláudia colocou, um jeito natural que nós temos de pensar e que o mais democrático, o melhor. E aí eu gostaria de colocar algumas experiências. Eu acho que para detectar um projeto disruptive, o mais democrático, colocar bastante gente em torno da mesa, talvez nem seja sempre o melhor jeito. Por quê? Porque a ciência dessa natureza, a ciência realmente inovadora, muitas vezes ela incomoda bastante. E quando você tem um grupo muito grande, a tendência é de fazer uma média. Então, é muito comum, eu estou vendo isso, estou vivendo isso na pele, que o projeto que você, como intuição, pensa, gente, isso aí, claro, tem risco, né? Sempre num projeto, no momento de financiar, ele sempre tem um risco. Então, sempre tem essa ambivalência entre o risco e como promissor um projeto pode ser. Nesse momento, eu não sei qual é a solução, mas eu vejo
que basta 3 pessoas dizendo, não gostei muito, e todo mundo, e você mesmo que gostava muito do projeto, fala, não, mas talvez eu errei, não sei o quê. Aí todo mundo se acomoda com a opinião global. Será que isso é a melhor forma de detectar? A gente tem que lembrar, por exemplo, eu lembro muito sempre do Sidney Brenner, que faleceu alguns dias atrás, e que era um grande biólogo. Ele começou, então ele já estava trabalhando sobre o Genetic Code, né? Super famoso nisso, e começou a trabalhar lá em Cambridge com C. elegans. Você imagina, um cara nos anos 60 trabalhando sobre um nematóide bem pequeno, que não tinha nada a ver com o negócio que estava na moda. Isso tem a ver com moda, porque essa opinião dos painéis, das pessoas, muita gente, vão seguir as modas. Muitas vezes a ciência que é disruptive, que vai ter um impacto muito grande no conhecimento, não estou falando do impacto econômico necessariamente, mas só no conhecimento, ele não está na moda, por definição. Ele é muito antes da moda. Então, o painel, a questão que eu gostaria de colocar é como fazer para detectar esses projetos excepcionais e, mais ainda, para não eliminá-los. Existe um mecanismo. Então, tem várias pessoas que pensam sobre esses problemas, mas eu acho que o input de todo mundo é muito importante. Algumas pessoas falam que tem que ser random. Não pode ter painel, não pode ter nada, não pode ter revisores. Você vai random. É bastante provocador. Você vai randomly. Tem fundações na Alemanha ou na Nova Zelândia que funciona assim. Eles pegam. Isso eu acho que num país onde tem um financiamento muito amplo, dá uma certa tranquilidade de dizer, não, eu vou fazer random porque eu tenho um orçamento pequeno. Num país onde o financiamento é difícil de conseguir, é limitante mesmo, o random pode ser um pouco agressiva. Mas é uma colocação. Será que isso seria uma possibilidade? Uma outra possibilidade é deixar no critério de uma pessoa só. Talvez uma vez só, para limitar conflitos de interesse, mas a opinião de uma pessoa ela é muito menos consensual, né, por definição, que a opinião de bastante gente. Então, como a gente, cientista, eu acho que temos uma cultura democrática profunda, a gente vai naturalmente pelo painel. A questão mas é sempre melhor quando você quer achar o excepcional para você, mesmo que para mim, como fazer isso? Eu acho que isso é uma questão que é importante. Outras ideias é de usar inteligência artificial. Então você pegar a inteligência de cada um e tem algoritmos agora para dizer, não, agora que eu tenho a opinião da Débora, do Steven, da Cláudia e do Olavo, disso, que são divergentes, porque eles não se falaram entre si, desse eu vou fazer é super importante, é uma questão que vai um pouco além da ciência, né? A gente sabe hoje em dia que o voto nem sempre leva a uma decisão inteligente, certo? Então isso é a primeira coisa. Eu acho que a ciência é um lugar onde acontece muitas dessas coisas, eu acho que são questões relevantes. Uma outra questão que eu queria colocar com bastante humildade, mas eu estou vendo isso acontecer, eu quero levantar esse ponto, é a representação de gênero na hora de financiar. Porque, obviamente, a questão do gênero é uma questão extremamente ampla. A questão dos grupos subrepresentados, mas eu acho que a questão do gênero é um grupo subrepresentado, entre aspas, que é interessante de conversar, porque outros grupos subrepresentados têm outros problemas que eu acho que vão muito além do que a gente pode tratar aqui. Nós vemos que, obviamente, depende do campo, depende de várias coisas, mas que, em geral, depois de uma avaliação científica do jeito que se faz normalmente, com revisores, não sei o quê, sempre há uma subrepresentação das mulheres. Então, a questão que eu gostaria por que isso acontece? Será que os painéis têm homens demais? Aí colocar só mulheres no painéis. Fica pior ainda. Se a gente quer partir do princípio que homens e mulheres são iguais, que eu acho que seria um princípio razoável de começar, como uma agência de fomento pode fazer uma proposta
É óbvio, eu não estou falando. A questão da representação do gênero é uma questão extremamente ampla. Ela vai para a educação, como que a gente educa nossos filhos. A gente conhece dessas questões do azul, do vermelho. Do ponto de vista do financiador, eu não estou na educação, eu estou aqui no projeto. Eu vou receber 46% de projetos de mulheres e 54% de homens. No final da minha avaliação, eu vou ter 3 mulheres para, não sei lá, 15 homens. Eu não, isso, é tudo anônimo, mas isso são meus dados. O que eu faço? Isso me incomoda, porque eu tenho uma mulher, eu tenho uma esposa, eu tenho filhas, eu sei que não tem diferença de capacidade. Então, eu sei que isso tem alguma coisa nesse sistema que não funciona. É o jeito que elas escrevem, tem várias hipóteses. Como financiador, o que você pode fazer para mudar essa coisa? Será que existe uma maneira de você financiar 50-50 a partir do princípio que sim, são iguais? Eu acho que há soluções, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Uma das soluções, mas todas essas soluções levam a grandes debates. Uma das soluções é de dizer, eu vou avaliar mulheres e homens separadamente. No critério de excelência, do que for que importa para você, aí eu vou garantir 50-50. Todo mundo entra na mesma competição, porque eu parto do princípio que mulher e homem são iguais. Então, como esse sistema, por algum motivo que eu não entendo, não funciona, talvez eu tomo essa decisão. Será que isso seria aceitável? Algumas pessoas vão dizer sim, outras vão dizer não. Então, isso eu acho que é uma questão que vale a pena debater, porque é uma questão, mas eu acho que para não fazer um debate que perde um pouco os limites, eu acho que é bom se colocar num lugar do financiador. Eu sou financiador, o que eu posso fazer nesse momento? Obviamente, tem várias outras coisas acontecendo, mas o que a gente, como cientistas, financiadores, publicadores, podemos fazer para resolver esses problemas agora? É isso.